Já nesse período, eles entendiam que fazer alguns buracos no gelo conservava melhor os alimentos e melhorava o sabor das bebidas. São algumas informações que você vai ver no vídeo de hoje. Muito prazer, eu sou o Mineiro e você está no canal do Clube dos Refrigeristas, a casa do ar-condicionado automotivo. Se você não é inscrito no canal, vem aqui embaixo e se inscreve agora. Já deixa aquele like para o YouTube entender que o conteúdo tá legal para você. Ativa o sininho de todas as notificações e cogite a possibilidade de se tornar membro do nosso canal e ajudar a gente a produzir conteúdos como esse. Estamos aí batendo 1000 inscritos por mês. E você pode ajudar a gente a continuar cumprindo essa meta. Compartilhe o nosso canal com os seus amigos e vamos trazer mais gente para cá para assistir os nossos conteúdos. Sem mais delongas, 3 fatos sobre refrigeração que você não sabia. Vem comigo, bora pro vídeo. Os chineses foram os primeiros a entender que o gelo conservava melhor os alimentos e inclusive melhorava o sabor das bebidas. Então lá atrás, quando eles abatiam as suas caças, eles começaram a cavar grandes buracos em geleiras que eram grandes geladeiras naturais. E é ali que eles guardavam as suas carnes, os seus animais abatidos, inclusive alimentos que demoravam muito mais tempo para estragar. E aí, logo na sequência, eles entenderam que colocar gelo na bebida melhorava muito o sabor de quando eles a consumiam, ou até mesmo manter essas bebidas geladas. Sabe que é muito interessante isso daí, porque os micro-organismos, quanto mais baixa for a temperatura, menos eles se proliferam. Com isso, a gente consegue controlar a população de micro-organismos e evitar que os nossos alimentos se deteriorem tão rápido quanto é comum se você deixar ele exposto à ação do tempo, do sol, da chuva, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Então a refrigeração se tornou tão importante que hoje praticamente o mundo inteiro não vive sem ela. Vou te dar um exemplo. A refrigeração é importantíssima até mesmo na medicina. Bancos de sangue dependem de refrigeração para salvar vidas. Os nossos médicos, os doutores que fazem as nossas cirurgias, precisam de um ambiente climatizado, numa temperatura controlada, para exatamente diminuir contaminação aí por bactérias, né? Então é importantíssimo. E os chineses foram os primeiros a entender que quanto menor a temperatura, mais tempo os nossos alimentos conseguiam ser conservados e melhor ficava o sabor das bebidas. Então olha para você ver, observa só quanto que a refrigeração é antiga, ela é antiquíssima. E os processos de refrigeração já vêm provenientes da própria natureza. O homem apenas começou a encaixar isso à sua necessidade diária e foi construindo máquinas que hoje nós trabalhamos na linha de manutenção preventiva e corretiva, que controlam uma temperatura ambiente, a temperatura de alimentos, congelam alimentos e deixam o ambiente no mundo inteiro mais confortável e os alimentos mais saudáveis para que a gente possa consumi-los por um período de tempo muito, mas muito maior. Lá no Reino Unido começaram a surgir grandes caixas de madeiras revestidas com metal e usavam como isolante térmico cortiça. Nessas caixas de madeira eram encaixados grandes blocos de gelo. O intuito era para propiciar refrigeração, extrair calor dos alimentos e tudo que precisasse ser mantido por um período mais prolongado de tempo. Olha como que os refrigeradores nasceram de uma forma tão simples. Já saiu da natureza, a própria natureza, mantendo ali a refrigeração através do gelo, agora usando o próprio gelo em caixas de madeira revestidas por metal e como isolante térmico sempre foi usado neste período a cortiça. E isso daí criou-se basicamente lá atrás, lá nos primórdios, as primeiras geladeiras que surgiram lá no Reino Unido. Olha que bacana, olha que legal. Em 1860 nasceu a primeira máquina frigorífica que produzia gelo. Olha como que remete tudo a lá aonde o pessoal na China começou a abrir aqueles buracos dentro de geleiras para fazer grandes geladeiras naturais. A evolução criou em 1860 a primeira máquina frigorífica para produzir gelo, ou seja, congelar água. Congelando, produzindo gelo,
essa produção de gelo foi entrando em alguns eletrodomésticos que posteriormente, que depois vieram surgindo no mercado. Só que o interessante dessa história toda é que demorou 20 anos para que essa máquina frigorífica começasse a ser comercializada. Ou seja, a primeira delas apareceu em 1860, foi criada em 1860 e passou a ser comercializada só lá em 1880. Olha que legal, olha que período de tempo para que essa máquina fosse aperfeiçoada, fosse mudada, fosse reestudada, fosse encaixada e aumentasse a sua produtividade e tivesse aí, naquela época não era tão grande essa preocupação, mas a preocupação com o consumo energético já existia. Então demorou 20 anos para que essa máquina fosse aperfeiçoada ao longo do tempo e só lá em 1880 que essa máquina frigorífica para a produção de gelo começou a ser comercializada e chegou ao grande público. É legal como a evolução da refrigeração é constante, tanto daquela fase quanto até agora. E a refrigeração ainda continua evoluindo. Quer ver outra coisa interessante? A primeira geladeira doméstica, vamos falar geladeira porque realmente né? Nós podemos falar a primeira máquina frigorífica também, mas vamos falar geladeira. Ela nasceu em 1911 e ela foi produzida pela General Electric. Olha que legal! E nessa fase, pasmem, uma geladeira custava $1.000. Dava para comprar 2 carros 0 quilômetros na época. Uma geladeira era o valor de 2 carros, era o dobro de o valor de um carro. Era um artigo extremamente de luxo. Ao longo dos anos, foi se entendendo que as geladeiras, as máquinas frigoríficas no seu contexto geral, precisavam ser popularizadas para que toda a população mundial tivesse acesso. Então, de 1911 para cá, iniciou-se um processo onde aquelas máquinas gigantescas e complexas foram compactadas para caber nas residências das pessoas. E aí virou um comércio extremamente importante. A geladeira, ela faz com que todos os alimentos que nós compramos in natura sejam conservados por um período de tempo gigantesco, controlando apenas a temperatura, que nós conseguimos controlar a não proliferação de micro-organismos que acabam se alimentando de matéria orgânica. Então, com o controle de temperatura, nós conseguimos sim, e de uma forma muito eficiente, controlar aí o tempo dos nossos alimentos, né, do que nós consumimos, que estejam em condições de serem consumidos com muita saúde. Porque imagina você aí uma carne que ficou exposta ao tempo e prolongadamente, não fica legal da gente consumir. Só que isso começou em 1911 e foi com a GE, General Electric, que produziu as primeiras geladeiras. E a partir daí, tudo se tornou mais popular, mais palpável. Essa é a história da refrigeração. E a do ar-condicionado vem também junto, mas a do ar-condicionado eu vou te contar depois. Eu vou te contar aqui agora mais um detalhezinho de refrigeração que eu acho que você não sabia. Olha que interessante. Nós usamos o grau Celsius ou Fahrenheit como escala de leitura de temperatura. Então é muito comum, principalmente aí no setor da linha automotiva, tudo ser referido em graus Celsius. E está dando ali 8 graus de saída de bocal, 7 graus de saída de bocal, o fluido refrigerante está a tantos graus de temperatura na linha de sucção, na linha de descarga, etc, etc, etc. Nós adotamos como facilidade para comunicação Celsius e às vezes até Fahrenheit. Você sabia que a escala que mais é utilizada na refrigeração não é em graus Celsius? Ao contrário disso, é o Kelvin, que foi criado por Lord Kelvin, que nada mais é do que William Thomson. Ele criou essa escala e não usa o grau Celsius como métrica de leitura de temperatura. Então é muito comum em refrigeração você ver os profissionais comentando, principalmente quando são cálculos de balanceamento de equipamento, cálculos de SA e SR, falar em K. Deu 10K, 8K, 5K, essa máquina está com SA de 13, 14, 15K. Quando você fala, nós falamos K, nós estamos nos referindo a Kelvin na escala de leitura de temperatura. Isso veio lá de Lord Kelvin, que o nome real dele é William Thomson.
É muito legal a gente entender essas coisas, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, né? Poxa vida, por quê? Da onde vem o K? Por que nasceu o K? Quem criou o K? Que não é diferente do que a galera fala aí. Às vezes a gente vê o pessoal colocando números, né? Vamos dar um exemplo. Não sei quantos Ks no Instagram, não sei quantos Ks no YouTube. Não. Pera aí, vamos separar. Nós estamos falando de temperatura. Quando nós falamos de refrigeração, a escala mais utilizada mundialmente falando é a escala em Kelvin. E aí você já entendeu que vem do Lord Kelvin, que o nome dele é William Thomson. Então é muito legal você ver profissionais do setor conversando, principalmente quando é balanceamento de máquina e as coisas que são um pouquinho mais complexas, você vai ouvir muito falar em tantos K de temperatura, tantos K de SA, tantos K de SR. E tudo isso daí é relacionado ao nosso Lord Kelvin. Olha que bacana, quanta coisa legal. Eu tenho certeza que essa do Kelvin você não tinha essa informação ou nunca tinha tentado para isso. Mas a ideia é realmente trazer algumas informações que não é que elas são diferentes, mas que elas agregam valor à nossa profissão de uma forma histórica e faz com que esse setor refrigeração seja tão mágico e gostoso de você estudar o tempo todo. É por isso que eu sou tão apaixonado por refrigeração. Não passa um dia sequer que a gente não aprenda uma informação nova, traga uma informação nova para dividir com os colegas ou a gente receba essa informação de algum colega ou alguém que agregue valor à nossa carreira profissional. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Eu sou Mineiro e esse vídeo você assistiu no canal do Clube dos Refrigeristas, a casa do ar-condicionado automotivo. Se não é inscrito no canal, vem aqui embaixo e se inscreve agora. Já deixa aquele like pra gente, pro YouTube entender que o conteúdo tá legal pra você, que tá fazendo algum sentido e agregando valor. Não esquece de ativar o sininho de todas as notificações. Cogite a possibilidade de se tornar membro do canal para ajudar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Foi um prazer dividir com você mais um pedacinho do nosso dia a dia e eu agora vou fazer outras coisas. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você aí e até mais. Eu fui, até o próximo vídeo. Valeu!